Olá, gente amada e abençoada. Bom dia. Shalom. Graça e paz. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém? Se é a primeira vez que você chega aqui, já se inscreve aí. Começa a acompanhar a gente todos os dias, fazer o devocional e orar junto. Amém? Seja muito bem-vindo. Você vai ser muito abençoado. Pode ter certeza. Tá bom? Então, gente, aqui hoje nós temos para começar um texto que está lá em Mateus, no capítulo 14, que são os versos 28 e 29, que diz: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia! É uma passagem tão abençoada, né? Bom, gente, ele dá o título aqui da mensagem de Uma Vida Acima da Média. Olha aí, que sugestivo e abençoador. Não é mesmo? Então, essa passagem é tão pregada, a gente assiste tanta coisa sobre essa passagem, porque de fato tem muita revelação nela. Não é só, Pedro andou sobre as águas como Jesus andou. Não, não é só isso. É muito além e é muito mais profundo. E a gente pode tirar muitas lições dessa passagem, né? Mas, assim, eu acho que, de acordo aqui com o texto dele, a mensagem que ele quer passar, eu acho que o principal disso é que para a gente viver esse sobrenatural, para a gente ter uma vida transformada, eu acho que tem essas duas coisinhas básicas que Pedro fez. E a primeira foi reconhecer quem era Jesus, e segundo, querer estar com ele. Isso daí impulsionou ele para que a fé dele fosse do tamanho grandioso daquele milagre, né? E ele conseguiu. E é tão importante isso, gente, que veja que quando ele tira os olhos e volta os olhos para a tempestade, para o vento, para a água, ele quase afunda. Então fica tão clara aqui essa lição de que a gente não pode tirar o olho do foco, que é Jesus. A gente não pode, muito menos olhar para o que passou, o que a gente já sabia que era que era uma péssima circunstância, né? No caso, ele foi olhar de novo para aquele quadro, aquele cenário de vento, tempestade, ondas fortes. Então, as circunstâncias que a gente vive, os problemas, as lutas, elas não podem ser capazes de dirigir a nossa vida. E nem a gente ficar olhando para elas, ou para o que passou, para o que nos levou a chegar nessa circunstância tão ruim. Se a gente ficar olhando só para isso, de fato a gente se afunda, porque a gente fica estagnado, não sai do lugar. Dá medo, e o medo, ele literalmente nos paralisa. Quando a gente tem medo, a gente trava. Então, a gente não pode deixar que isso se instale na nossa alma. Esse medo não pode ficar ali ocupando o espaço no nosso coração, na nossa alma, de algo bom que Deus está colocando para nós. Então, a gente focar em Jesus, a gente focar nos planos que Ele tem e que certamente já nos apresentou. Isso vai nos motivar, isso vai nos incentivar, isso vai nos impulsionar, vai renovar nossa fé,
nossa esperança e vai fazer a gente se mexer. A gente vai fazer alguma coisa para a gente ter esse título aqui, uma vida acima da média. E principalmente espiritualmente, porque a gente vai estar fortalecido em Deus. Quando a gente foca, põe os olhos sem tirar, a gente só enxerga a promessa alcançada, né? A gente até esquece do processo, porque se a gente for olhar para ele, a gente não faz nada, né? Porque é tanta luta, irmão. Há quem pense que a vida do cristão é fácil, mas a gente sabe que não é. É tanta pedrada, é inveja, é oração contrária, mas Deus vai, ó, na retaguarda. Pode ir que eu tô aqui na retaguarda e tome destruir os adversários, como se diz, né? Ele vai nos livrando e vai literalmente abrindo o caminho. Se você for com o foco ali reto, olhando para Jesus, não tem como dar errado, não. E Deus vai mesmo. A gente vai revestido com a couraça da justiça e tudo mais que tem lá em Efésios 6. E a gente sabe que é placar decidido, é vitória garantida. Então, é nisso que a gente tem que focar, gente. É difícil às vezes. Às vezes, o diagnóstico que aparece para nós, que nos apresentam, é de uma condenação para o resto da vida, viver naquela situação. Mas o cristão, ele não aceita. Ele não aceita e ele crê que não é aquilo ali que vai derrotar ele, não. E ele coloca fé, e ele coloca Deus à frente. E ele vence. Não há impossível para Deus. A gente não pode limitar o poder de Deus. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Mas Deus, não há limite para o poder de Deus. Ele pode fazer tudo. A gente só precisa crer. A gente não tem que fazer o trabalho dele. A parte dele é com ele. A gente tem que fazer a nossa parte. Entende? E ele vai direcionar qual é a nossa parte. E aí é só a gente cumprir. Com certeza, andar em fidelidade, fé e obediência, a gente vai estar agradando a Deus. E a gente vai alcançar a promessa. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Sabe? A oração que Ana fez, quando ela foi no templo orar, e que ele achava que ela estava até bêbada, né? Aquela oração, gente, nós achamos que foi uma oração só de petição, mas não. A petição foi curta. Ela orou, foi glorificando a Deus e agradecendo pelo que Deus ia fazer. Então a gente tem que crer nesse nível de agradecer, porque já foi resolvido. A gente tem que orar assim, porque a gente já vê resolvido. Se Deus botou a mão, é resolvido. Como que você entrega algo e diz que entregou? Está na mão de Deus. Deus está no controle. Deus está na frente. Mas você mesmo não tem convicção. Você fica preocupado, estressado, ansioso. Claro, somos humanos e é impossível não sentir nada disso. Eu também sinto. Todo mundo sente. Porque as circunstâncias, elas nos bombardeiam toda hora. Toda hora. E o inimigo, ele vai usar o que ele sabe que vai te fraquejar. O teu ponto fraco, ele vai atacar ali, que é para você perder a sua fé. E você tem que estar atento, que é para se desviar dessa seta aí. Não, eu estou focado em Deus. Estou focado, Jesus, venha cá agora. Jesus, venha cá. Não estou com paciência para inimigo hoje. E continuar focado, gente.
A gente precisa crer para a gente ver o mover de Deus. A gente tem que crer, a gente tem que lidar com as coisas como se já tivessem resolvidas. Entende? Isso é a fé que agrada a Deus. Tem aquele versículo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a certeza das coisas que não se veem também é outro versículo. Tantos versículos nos falam de fé. E essa fé que a gente tem que ter e essa gratidão no coração. Amém? Deixo essa mensagem hoje com vocês, porque a gente não pode deixar para lá, desistir, descontinuar, parar. Nem existe, nem pode existir essas palavras no vocabulário do cristão, viu? Então, a gente precisa ter, gente, essa intimidade com Deus. Eu brinco assim com vocês, mas essa intimidade que a gente tem com Deus é que vai abrir a porta do sobrenatural, a porta do impossível e a porta dos milagres. Creia nisso. Amém? Gente, ele deixa essa frase aqui, ó, em destaque. Não desista daquilo que Deus não desistiu, né? Às vezes a gente mesmo desiste da gente. É ou não é? Mas Deus, ele não desiste da gente, não. Mas não desiste de jeito nenhum. Somos filhos, herdeiros do reino. Amém? Ele recomenda a gente aqui a leitura do Salmo 34, tá bom? Pra gente estar meditando na palavra. E aí, você já deixou a sua curtida, seu like, seu amém aí? Comenta amém, eu creio. Já recebi o meu milagre. Declara aí, faz esse ato profético e envia para alguém, que é para selar, né? Envia para alguém, para compartilhar, porque você foi abençoado, você tem que abençoar também. Amém? Semeando um na vida do outro. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Tua presença, obrigada, Senhor. A Tua palavra diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu estaria conosco. E nós podemos sentir a Tua presença. Doce Espírito Santo, sentimos a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vem perdoando nossos pecados, nossos erros. Quando fraquejamos, quando permitimos nossa fé ser abalada pelas circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus, vem abençoando nossa vida, que as Tuas bênçãos celestiais invadam a nossa casa, nossa vida, nossa família. Em nome de Jesus, nos provê de tudo que precisamos. Senhor, sejamos agraciados com cura, com libertação, com salvação na nossa casa, com provisões financeiras, que se encerre todo tempo de escassez em nossa vida e que venha um tempo de prosperidade em todas as áreas, que venha um tempo de abundância, de promessas cumpridas, um tempo, Senhor, em que viveremos e não só veremos o sobrenatural que Tu tens para nós. Nos abençoa com o Teu extraordinário, Senhor. Traz à existência o que ansiamos, porque Tu sabes, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, como está escrito na Tua palavra, então que a Tua vontade prevaleça. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso aí. Que Deus abençoe você, te dê livramento de todo mal e que você seja um semeador da palavra de Deus, uma pessoa que abençoa outras pessoas também com a palavra. Amém? Então evangelizem e não esqueçam, oremos por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos irmãos cristãos que estão mundo afora levando o evangelho de Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus.